Como é que é? Eu sou o Sintra, esta é Max e hoje trago-te aqui 9 tipos de... Oi? Como é que é? Eu sou o Sintra, esta é Max e hoje trago-te aqui 9 dicas para andares de moto no trânsito. Fica atento até ao final do vídeo porque sem dúvida a última dica é a mais importante e muito pouca gente fala sobre ela. A primeira dica e sem dúvida uma das mais importantes é tentar nunca conduzir ao lado, seja ao lado direito, seja ao lado esquerdo de um carro ou de um caminhão. Esta dica pode salvar em imensas situações, por exemplo, se o condutor do caminhão ou do carro não estiver atento e não te vir sem dúvida nessas situações, principalmente se estiveres num blind spot. O que é que são blind spots? São então locais, tanto no carro como no caminhão, em que o condutor, que se olhar para o espelho, ele não te vai conseguir ver. Por isso, a melhor forma de evitares em levar com um caminhão ou com um carro nestas situações é realmente nunca, mas nunca andares a conduzir ao lado deles. Sempre que conseguires, arranja um espaço para a frente e ultrapassa-os. A segunda dica e talvez uma das mais importantes é então todos tentarmos conduzir na faixa da direita. E isto porque, por favor, vamos todos começar a conduzir e zelar por esta causa de conduzir à direita. Porquê? Porque para além de todas as melhorias que tu podes fazer no trânsito, porque sinceramente muitas das vezes em que existe trânsito é porque vai um parou qualquer na faixa do meio a 50 e tu que vais de uma velocidade maior acabas por não conseguir passar porque ele vai na faixa do meio e o pessoal da esquerda vai muito mais rápido. Nesse caso vamos todos zelar por esta causa que é conduzir na faixa da direita. Desta forma vamos melhorar muito mais o trânsito, seja em que estrada for. Para além disso, na faixa da direita é uma das melhores faixas em termos de preocupação. Isto porquê? Porque para isso tu só precisas de olhar em frente para o espelho esquerdo, em frente para o espelho esquerdo. Porque neste caso o espelho direito fica sem efeito porque ninguém vai andar na berma. Então sem dúvida isto é uma das melhores formas de praticares aqui uma condução defensiva. Então, mas e por exemplo, se tu levares a moto para o trabalho, todos os dias apanhares imenso trânsito, eu acredito que já pensaste em filtering. O que é filtering? É então andares no meio das duas faixas. Isto é realmente uma condução relativamente perigosa, mas eu acredito que imensa gente de moto o faça, principalmente se leva a moto todos os dias para o trabalho, e por isso mesmo eu decidi colocar aqui pelo menos 2 ou 3 dicas para esse mesmo efeito, para o pessoal que leva a moto para o trabalho e costuma fazer aí o filtering. Uma das coisas mais importantes é que tu, para além de notares nos piscas das pessoas que, pronto, hoje em dia muito pouca gente tem o hábito de fazer pisca, não é? Uma das coisas muito importantes então para tu preveres o comportamento dessa pessoa é também olhares, para além de olhar sempre em frente, isto é muito importante, olhares também para os pneus do carro, porque sem dúvida a pessoa, mesmo que não sinalize a manobra de passar para a faixa da direita ou para a faixa da esquerda, tu vais ter alguma noção de qual é que é o comportamento da pessoa se tu então estiveres também atento aos pneus do carro dela. Esta mesma dica pode salvar em muitas situações porque, tal como eu disse, algumas pessoas hoje em dia não fazem o pisca, não é? Infelizmente, e por isso mesmo é muito importante tu conseguires prever qual é que é a aproximação que essas pessoas vão ter na estrada. Então, por isso mesmo, olhares para os pneus também é uma dica muito importante. Outra dica muito importante, principalmente novamente se tu estiveres aí a praticar um filtering, é então tentar sempre manter aqui 1 ou 2 dedos no travão da frente. Isto porquê? Porque novamente, e eu também já referi isso num antigo vídeo que eu fiz sobre dicas para iniciantes, é que novamente este tipo de condução no meio dos carros é algo muito perigoso e se tu tiveres algum tempo a reagir ele vai ser muito pouco e por isso mesmo mais vale sempre teres aqui 1 ou 2 dedos no travão da frente e sem dúvida o tempo de reação nessa situação para travares vai ser muito mais pequeno do que propriamente um tempo de reação que tu tenhas então aqui os dedos enrolados no punho, não é? E tenhas de travar e pronto, olha, já foste, não é? Porque esta é uma dica que te pode salvar em imensas situações e eu até conheço pessoal que principalmente já me indicou esta dica por essa mesma razão, porque até levam a moto para o trabalho e eles dizem mesmo que sempre que fazem filtering esta é uma das principais coisas com que eles notam e que eles se preocupam nessa mesma situação. Já aqui a última dica relativamente ao filtering é que, para além de sim teres de ter muito cuidado, há aqui uma coisa muito importante, é que se tu alguma vez bateres em algum carro, a culpa acaba por ser tua e por isso mesmo não vale a pena estares a reclamar com os carros, a dizer que eles não se afastam e tudo e mais alguma coisa, porque no Código da Estrada sinceramente não existe nenhuma lei nem nada do género que leve um condutor de um carro a afastar-se de uma moto, ok? Porque isso não é propriamente a coisa mais legal do mundo
e não existe nenhuma legislação para proteger os condutores de moto nestas situações em que eles estão a fazer filtering. Por isso mesmo, não vale a pena estares a reclamar com os carros que eles não se afastam. Neste caso, tu irias só perder toda a razão que tens, e a melhor coisa que podes fazer é, sim, se um carro se afastar, aproveitares, e se não conseguires passar, não consegues, vai um pouco mais devagar e aproveita para relaxar um bocadinho, porque sinceramente nessas situações tens de ter a cabeça vazia e não estares estressado, principalmente se tiveres depois de reagir em situações como, por exemplo, um carro querer virar. E infelizmente existem ainda situações de desagrado, não é? Como, por exemplo, deixar a moto cair, e por isso mesmo, então, em situações de trânsito ou não trânsito, é muito importante tu saberes então como lidar com a situação de cair. A primeira coisa de fazer é perceber se tu estás bem, claro, obviamente, não é? E a segunda coisa é então pensares sinceramente em desligar a moto logo. E isto porquê? Porque a moto pode estar a causar algum derrame de gasolina, seja de gasolina, seja de outro líquido qualquer, e poderá haver alguma faísca que possa então desencadear algum fogo, e por isso mesmo mais vale precaver-nos e, se realmente deixarmos a moto cair, desligarmos a moto o mais rápido possível. Ainda outra forma muito boa de então praticares uma condução defensiva, e esta sem dúvida é uma dica muito importante também, é então teres alguma distância de segurança do carro da frente. Isto porquê? Porque se tu tiveres de travar muito rápido, ou até se o carro da frente passar por cima de alguma coisa e tu não a estejas a ver, é muito importante que tu tenhas essa distância para conseguires reagir com tempo suficiente, seja para travar, seja para reagir. Por isso mesmo é que tu nunca podes só pensar do tipo, porque eu agora vou a uma distância suficiente para conseguir travar. Não, porque muitas vezes não precisas só travar, precisas desviar, e por essa mesma razão é muito importante que tenhas alguma distância de segurança do carro da frente para além da distância que tu consegues travar. Tive de dar a volta porque já estava mesmo a ver que ia apanhar uma molha se continuasse em frente. É muito importante falar aqui de zonas da estrada que são muito escorregadias para nós motares, sendo que uma delas é então as passadeiras, principalmente molhadas. As passadeiras são como manteiga, ok? Por isso, sinceramente, é de evitar que, se esteve a chover antes ou até está a chover neste momento, tenhas muito cuidado, e principalmente não traves de forma brusca em cima das passadeiras. Tanto passadeiras como estes desenhos aqui de setas na estrada, todos eles são lugares bastante úmidos e bastante escorregadios da estrada. E tal como as passadeiras e então as setas, existem ainda os carris então dos metros, tal como eu já falei num vídeo anterior de dicas que eu dei então também para iniciantes, e ainda existem outros que são as juntas das pontes, principalmente se tu conduzes muitas vezes, por exemplo, se moras na margem sul e vens todos os dias trabalhar para Lisboa, em dias úmidos é muito aconselhado que tu sinceramente tentes andar na faixa do meio. E porquê na faixa do meio? Porque na faixa do meio, na ponte 25 de Abril, é o único sítio em que não existem então juntas metálicas, sendo que, novamente, as juntas metálicas, tal como as pinturas na estrada, são zonas muito escorregadias, principalmente se estiver a chover ou esteve a chover anteriormente. Por fim, e prometido é devido, não é? A última dica, e talvez uma das mais importantes, se não literalmente a mais importante, é que, principalmente quando tiveres tempo no trânsito, tenta travar de forma descontínua. Isto porque a travagem descontínua faz com que a tua luz do travão pisque, ok? E sem dúvida o olho humano de todos os condutores, mesmo que estejam desatentos, vão estar muito mais atentos a uma luz vermelha que pisca do que propriamente a uma luz contínua vermelha, ok? Luzes contínuas vermelhas eles estão habituados a ver dos outros carros. Por isso, sinceramente, se tu te queres destacar, principalmente no meio do trânsito, é muito importante que faças então uma travagem descontínua. Pode ser relativamente desconfortável no início, mas depois tu habituas-te e acabas por tornar isto um hábito. E isto, sem dúvida, tal como algumas das dicas que eu te trouxe anteriormente, é uma dica muito importante, porque tu vais-te conseguir destacar e muito, principalmente no meio do trânsito. Espero que então tenhas curtido este vídeo, deixa já aí o teu like e comenta aí em baixo qual é que foi a dica que curtiste mais. Um abraço, fui!